Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que ajuda você a passar para o Banco do Brasil. Para isso, então, você precisa saber, no caso aí, desconto simples, que é extremamente simples. Vamos ver? Muito bem, desconto nada mais, nada menos é um abatimento de uma dívida, né? Você vai negociar ela antes do vencimento. E aí o que acontece? Se você tem lá o documento, pode ser uma nota promissória, pode ser um cheque, enfim, uma duplicata, ele vai ter então aquilo que a gente chama de valor de face, é o que está escrito ali no documento, também conhecido como valor nominal. Então a gente vai usar o N aqui para o nominal. E você vai ter então, né, depois de dado esse desconto, esse abatimento, você vai ter então o valor atual dele, né, também conhecido como valor descontado. Então é aquele valor que você vai pagar, no caso aí, né, depois de ter dado aí o desconto. Muito bem, você tem lá então uma taxa, né, I, e no caso período a gente vai chamar aqui de N, né, que é o que também a gente chama de prazo de antecipação, e aí então a gente vai obter aí esse desconto. Ah, o porquê do desenho da garrafa? Daqui a pouquinho eu te explico, não sai daí não, aguenta até o final. Então vamos falar sobre os tipos de descontos que você pode ter. Você tem então, no caso aí, o chamado desconto comercial, ou bancário, ou por fora, né? Então, desconto comercial, o C aqui, né, para representar o comercial, ele vai ser em cima do valor nominal que está escrito lá no documento. O que acontece? É que nem juros simples, que a gente tinha lá, né, o capital vezes a taxa vezes o tempo, lembra? CIT. Pois é, só que agora como é desconto simples, ao invés do capital, que a gente vai ter é o valor nominal lá do documento, ok? E aí então, para, no caso aí, obter o valor, né, que você vai pagar, você vai pegar então esse valor nominal que está escrito no documento e subtrair esse desconto que você vai calcular. Aí você vai obter o valor que você vai pagar. Estou chamando aqui de VC, que vai ser o valor então comercial, ok? Muito bem, mas existe também, né, o chamado desconto racional, o chamado desconto por dentro. Então vamos chamar ele de DR para lembrar que é desconto racional. O que vai ser esse desconto racional? Ao invés de ser sobre o valor da face do documento nominal, ele vai ser sobre o valor atual. Então, se é o valor atual, ao invés do N, eu vou utilizar o A. E aí, nesse caso, então, esse valor que você vai pagar, né, que seria o valor racional, é o próprio valor atual, tá certo? Então, isso aí seria, né, o valor de face do documento e menos esse desconto aqui, que a gente vai calcular. Pois muito bem, existem alguns problemas que ele vai perguntar, né, uma relaçãozinha aí, né, entre esses dois descontos que a gente falou, o racional e o comercial. O que acontece? Se eu fizer a diferença desses dois, né, NN menos AIN, eu coloco então esse N e esse A, né, já que eles têm IN em comum, coloco IN em evidência e aí ficaria N menos A, ok? Bom, mas o que seria então, né, N menos A? Bom, se eu trocar aqui, né, de lugar DR com A, vai ficar então N menos A igual a DR. Então, nesse caso, troco aqui o A de lugar, coloco então aqui, né, como sendo DR igual a N menos A. Okay? Então vai ficar isso aqui, no caso aí, no lugar do A, o N menos DR. Ok? Isso aqui. E aí então, o N com menos N vai cortar, e aí nesse caso então você vai ter, né, o DR vezes I vezes N, tá certo? E isso então, né, se eu colocar esse menos DR aqui, desse mesmo lado, coloco em evidência, e aí você vai ter então o seguinte, que esse desconto comercial, ele vai ser igual ao racional vezes 1 mais IN. Ora, se ele é o racional vezes 1 mais IN, o que acontece?
Quando você multiplica alguma coisa por um número maior do que 1, você já sabe, isso é um fator de aumento. Então você tem que esse desconto comercial vai ser maior que o desconto racional. Faz sentido? Espero que sim. Vamos ver então um exemplozinho? No caso aqui ele fala sobre um cheque de valor nominal, sendo igual a 120. Então a gente sabe aqui o N, né, igual a 120. Ele fala que no prazo de 2 meses, está aqui o nosso período N, vai ser descontado comercialmente um mercado de uma taxa mensal de 10%. Está aí a nossa taxa I. E aí então ele quer saber o valor desse cheque hoje. Hoje, muito bem. Então vamos ter que calcular o desconto, né, que ele vai sofrer. Ora, ele falou então que vai ser descontado o quê? Comercialmente. Muito bem. No caso então, faltou a garrafa, né? Você pensou que eu ia esquecer da garrafa? Não, não esqueci não. No caso então, nós teremos... Papel. O que uma garrafa tem? Ela tem um rótulo, ela tem o líquido. No caso, o rótulo, ele está do lado de dentro ou de fora? Pois é. No caso, então, do rótulo, ele está por fora. Ora, se ele está por fora, ele está fazendo a propaganda, ele está fazendo o comercial. Pois é. Então é só lembrar, né, que no caso, o que está por fora, vem a ser então o comercial aí da garrafa. E no caso líquido, o que acontece? O líquido então, né, ele estaria por dentro. Ou seja, se é o por dentro, então, né, vai ser aí o racional. Ok, gente amiga? Muito bem. Espero que ajude aí na sua memorização. Então, falou aí, né, comercial. Comercial, então, é o por fora. Ou seja, aquele, então, que vai ser em cima do valor do nome, né? Você tem aqui no rótulo o nome do produto. É isso? Então, nesse caso aí, vai ser em cima do nome. Então, esse desconto comercial, no caso aí, né, o nome... que aqui seria, né, 120 vezes, no caso então a nossa taxa de 10%, 10 sobre 100, e vezes, no caso aí, né, o nosso prazo, o nosso tempo de 2 meses. Então nós teríamos 2 zerinhos de cima, com 2 zerinhos de baixo corta, e aí então ficaria, né, que esse desconto seria 12 vezes 2, no caso então esse desconto valendo R$24. Beleza, então se eu descontar um cheque de 120, R$24, o que vai me sobrar hoje, né? Qual vai ser o meu valor, né, nominal aí, o nosso valor comercial dele? Então é simples, só pegar aí o 120 e subtrair, no caso aí, o 24. Isso então vai te dar quem? R$96. Ok, gente amiga? Muito bem, vamos ver então, né, 2 questões aí do Banco do Brasil sobre isso. A primeira delas, ele pede qual o valor atual. Então, o valor atual, você viu, né, aquele que a gente chama pela letrinha A de atual, né? Esse valor, então, numa duplicata que sofre um desconto por dentro. Opa! Por dentro, então, não é nominal, né? No caso aí, não é comercial. No caso, por dentro, líquido, né? Isso é racional. Muito bem. E esse desconto, então, vai ser de 500. No caso aí, então, a 50 dias do seu vencimento, é uma taxa aí de 3% ao mês. Muito bem. Esse desconto por dentro, então, né, vai ser em cima do valor atual. Vezes a taxa aí, vezes o período. Então, no caso, ele valendo aí 500, a gente vai ter, então, esse valor atual vezes o I,
seria 3% ao mês, então 3 por 100, e no caso aí de 50 dias, né? 50 dias seriam 30 dias mais 20 dias, correto? Ora, se 30 dias então é um mês inteiro, 20 dias seria uma fração disso, mais precisamente 2/3, que a gente considera, né, mês comercial 30 dias, então 20 dias 2/3. E aí 1 com mais 2/3, a gente teria então a fração 3 com mais 2, 5/3. 5/3 então de um mês. Né? E aí, já que a taxa é mensal, né, eu tenho que converter esses dias aí, né, para meses. Então, no lugar de 50 dias, 5/3 de mês. E aí o 3 de cima com o de baixo corta. Então, nós teríamos aqui, né, passando esse 100 para o outro lado, multiplicando. Isso então vai ficar 5 vezes A, como sendo igual a 500 vezes 100, 4 zerinhos, 50 mil. E aí, nesse caso, então, teremos esse valor atual, no caso aí, dividindo por 5, tudo, né? Ficaria, então, em 10 mil. Ou seja, a letra C, a nossa opção correta. Então, aqui, nessa outra questão, ele já fala sobre os dois descontos. Vamos ver? Então, no caso aqui, ele fala a diferença entre os descontos por fora e por dentro, né, de um título de valor nominal 5.508, pago a 2 meses do vencimento, a taxa de 12% ao ano. Então, vamos ver o primeiro, né, o desconto comercial. No caso, então, ele é em cima do nome, né, o comercial, né, leva lá o rótulo do lado de fora, né, leva o nome. Então, no caso aí, vai ser o nome, né, vezes a taxa e vezes o período de tempo. Então, nesse caso aí, né, nós teríamos o valor nominal, ele diz aqui, né, sendo 5.508. E isso, então, vai ser utilizado uma taxa de 12% ao ano, mas como ele tem, né, o período aqui de 2 meses, eu posso diluir isso aqui, né, 12% ao ano em meses, né? Vai dividir então pelos 12 meses, então ficaria 1% ao mês, né, equivalente. E aí então, vezes 1%, 1 por 100, e isso vezes isso. O período aqui, né, de 2, então a gente pode dar uma simplificada, né? O 2 divide por 100, e aí então ficaria 5.508 dividido por 50. Aí a gente faz uma conta rapidinha, né? 5.508, você divide aí por 50, nós teríamos 55, vai ser 50 vezes 1, 5, e aí resta 5. Aí abaixo o 0, 50. Então, no caso aí, daria 1 e resta o 0. Aí, quando você vai abaixar o 8, nesse caso, não dá para dividir 8 por 50. Aí, o que você faz, né? Vai acrescentar aqui o 0 e aqui também o 0 no resto. Então, vai ficar 80. Aí sim, agora a gente consegue. Nesse caso, então, 80 por 50 também vai dar 1. E aí, 80 menos 50, resta 30. E aí você, para continuar a divisão, ainda coloca um outro zerinho, e aí teríamos 300 por 50, no caso aí 6. 6 vezes 5, 30, no caso vezes 50, 300, e aí fecha a conta com o resto zero. Beleza, então esse desconto aqui, né, o comercial, ficaria R$ 110,16. Ok, até aí? Beleza, a gente mostrou então que existe essa relação aqui, ó, entre esses descontos. Você sabe que o comercial ele é maior, né? Então, nesse caso aí, para achar o desconto racional, o desconto aí por dentro, né, é só usar aí essa relação. No caso, então,
que esse desconto comercial é o racional vezes 1 mais a taxa I vezes o período N. Então vai ficar assim, a gente acabou de calcular, né, o 110,16, ele vai ser igual a DR, no desconto racional, vezes 1 mais a taxa I, né, que no caso a gente transformou para 1% ao mês, vezes no caso o período de 2 meses, correto? Então ficaria aí 2 sobre 100, 0,2, ok? Com mais 1, então isso aqui, né, nos daria aí um fator, né, 1,02. Ok? E esse 1,02, sem deixar para depois, né, ele passa para cá dividindo para eu poder achar o valor do desconto racional. Beleza? Então esse meu desconto racional vai ser o resultado da divisão de 110,16 por 1,02. Ou a mesma coisa, né? Seria 11.016 sem as duas casas, né? Sobre 102 também sem as duas casas. Ok? Então olha só, nós teríamos, né, 110 vai dividir por 102, vai dar 1. E aí então subtraindo, né, 102 de 110 sobra 8. Aí no caso, abaixo 1, 81, 81 não dá para dividir, então você coloca o zerinho aqui no quociente e no caso aí abaixa o 6. Aí teríamos 816, que é nada mais nada menos que 102 vezes 8. Vê se não é. 102 vezes 8, você vai ter 8 vezes 2, 16 vai 1, né? 8 vezes 0, 0 com 1 que foi 1, e 8 vezes 1, 8. Dá 816 certinho. Divisão exata. Pois bem, se deu divisão exata, beleza. Então, nesse caso aí, o nosso desconto, né, racional valendo 108. Ora, então se a gente já tem os dois descontos, né, 110 do comercial e 108 do racional, então agora a diferença entre os descontos é simples, extremamente simples. É só então fazer a subtração. Nesse caso então 110,16 menos o 108, isso vai dar o quê? Sim, isso vai dar R$ 2,16 de diferença, que vai ser então, no caso aí, a nossa letra A, como sendo a nossa opção correta. Você gostou? Então te peço, curta, comente, compartilhe para a gente continuar esse trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo.